Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que estamos no dia de hoje? Espero que bem. Como é que você acordou? Como é que tá a tua energia, né? Já vou perguntando assim, como é que tá a energia, como é que você tá se sentindo? Porque a gente vai falar de um assunto bem importante, né? Quem anda me acompanhando aí nas lives sabe que ontem eu falei um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento intelectual, que é essa parte bem importante de a gente se questionar sobre nós, sobre o mundo, né? Sobre as coisas que acontecem, desenvolver esse lado mais intelectual mesmo, né? De a gente se conhecer, de a gente começar a se admirar. E hoje eu vou falar sobre um outro assunto que é a nossa parte emocional, né? O nosso emocional. Como é importante a gente desenvolver, a gente conhecer as nossas emoções, né? E aí tá tudo a ver também com a energia do dia, né? E por que é importante a gente conhecer as nossas emoções pra entender um pouquinho sobre a beleza energética, né? Porque as nossas emoções, elas vão influenciar o nosso campo de energia, né? Nosso campo de energia humano, nosso campo vibracional. Eu sempre acabo trocando, tá? Sobre essa questão de campo, mas é tudo a mesma coisa, só tem nomes diferentes, tá bom? Então é muito importante a gente entender, né, conhecer as emoções, né, e quais as frequências que elas vibram, porque isso vai influenciar muito no seu campo de energia, né. E eu comecei a estudar ontem, eu tô fazendo o Portal Astral, que é um projeto da No, do Alan e da Carol, que é pra gente estudar o nosso mapa astral, né. E aí eu tava assistindo aula ontem e aí a Anu explicando muito sobre essa questão, a Carol também, né? Sobre a influência da Lua, né? A Lua passa aí por dois dias e meio por cada signo e isso acaba influenciando muito a nossa energia do dia, né? Como é que a gente vai estar, como é que vai estar as nossas emoções também. Porque quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, né? De se conhecer, a gente começa a se tornar realmente nosso observador, né? O que tá acontecendo? Qual é a emoção que eu tô sentindo? Então é muito bacana porque você vai começar a sentir a energia do dia, né? E você vai ver, você vai perceber, né? Nesse caminho eu ando percebendo muito. Que tem dias que eu acordo, eu tô extremamente feliz, venho aqui, gravo, rio bastante aqui com vocês, né? E já tem outros dias que eu tô bem, um pouquinho mais pra baixo, tô mais calminha, falo mais devagar, né? E quem é um bom observador consegue ver isso até, na minha expressão mesmo, facial, nos meus olhos, né? Porque os nossos olhos, eles têm essa comunicação muito direta com as nossas emoções, né? Eles transmitem isso. E aí, né, se a gente for parar pra pensar, é tudo essa questão da influência da energia do dia, né, de como a lua tá passando em que signo, né, porque a gente faz parte da natureza, então tá tudo conectado, tudo que acontece no macro acontece no micro e vice-versa. Então, é muito importante a gente conhecer as nossas emoções, né, a gente começar a entender o que é a nossa emoção. Porque quando a gente começa a entender quais são as emoções que a gente tem e quais são as frequências que elas vibram, a gente começa a escolher melhor, né? Porque que nem eu falo, é tudo questão de escolha, a gente tem essa soberania de escolher, né? Óbvio que vai ter dias, por exemplo, que você vai acordar e, sei lá, você vai estar se sentindo... Vou dar um exemplo da culpa, né? Tava olhando aqui, deixa eu dar uma olhadinha que eu deixei aberto a escala de consciência. E a culpa, ela vibra em 30 Hz, na verdade. E é uma frequência extremamente baixa, né?
Então, vamos dar um exemplo de mim, né? Eu já até trouxe esse exemplo, mas é legal lembrar de novo. Que teve uma época da vida em que eu vibrei muito na culpa, né? Enfim, sobre experiências que eu tive, né? Até compartilhei com vocês uma experiência da traição, que eu traí. E eu lembro que quando eu tive essa experiência, eu acabei indo muito pro sofrimento, eu acabei indo muito pra culpa. E eu lembro que... E aí a gente foi parar pra ver nessa escala, né, de vibração, por exemplo, o amor, ele tá em 500 Hz. E a culpa, ela vibra em 30. É muita diferença, né? Então, e isso influencia muito no seu campo. Então, por exemplo, naquela época, ela vibrava muito nessa culpa. Então, realmente, eu sentia essa baixa energia, sabe? Até na hora do acordar, assim, eu não acordava com disposição, eu acordava triste, tava sempre melancólica, sabe? Então, nada na vida fazia sentido, o que eu fazia, o trabalho, então tudo acabava influenciando. E isso era muito porque da questão da energia, né? Dessa questão dessa frequência que eu acessei, né? Da culpa. Então a gente tem que pensar que a frequência ela é que nem uma estação de rádio. Então, por exemplo, hoje eu acordei na culpa, né? Daqui a pouco lembrei de alguma experiência que eu tive, que eu ainda levo pro sofrimento, eu fico lá me chicoteando, falando, meu Deus, sou a pior pessoa do mundo por ter feito tal coisa, né? Porque a gente sempre olha pros nossos erros achando que é algo ruim, mas na verdade não é. A gente tem que honrar os nossos erros, porque são através deles que a gente começa a ter consciência e ter ação correta na vida. E, enfim, acordei lá super mal, né? Tipo, sei lá, acordei nessa frequência da culpa. E aí, ao longo do dia, né? Por isso que as práticas são muito importantes. Então, é importante você ter uma prática no dia que você possa elevar o seu campo de energia e também vibrar em outra frequência, né? Então, sei lá, acordei e me senti culpada, acessei umas memórias lá de uma coisa que eu fiz e que eu não gostei. E a gente tem que pensar como se fosse uma estação de rádio, que você tá nessa frequência da culpa lá que vibra em 30 Hz. E aí você quer acessar a frequência da neutralidade, que vibra, deixa eu ver. Agora eu não vou conseguir lembrar, acho que é 400. Aí você vibra lá na neutralidade, que é 400. Olha o salto que você vai dar, porque é uma escolha, uma estação de rádio é tipo assim, você tá escutando uma música, sei lá, rádio FM, e aí você vai pra uma outra estação, entende? É isso, é você escolher vibrar numa outra frequência, né? Você pode fazer essa escolha, é tudo soberania, né? Lembrando que aí a gente volta para a energia do dia. A gente tem que entender que o dia ele vai estar sendo influenciado pela lua, que nem eu expliquei. E que a gente precisa se acolher, né? Porque a gente precisa entender que a gente vai estar sendo influenciado por essa energia do dia. Mas essa emoção a gente pode escolher vibrar numa diferente. Então é muito importante a gente entender quais são as emoções que existem, né? Tem a culpa, tem a apatia, tem a vergonha. A vergonha, por exemplo, ela vibra em 20 Hz. Então, quando a gente se sente envergonhado, o nosso campo de energia cai um monte. Porque você fica naquela coisa da vergonha. A vergonha, vibrar na vergonha não é nada legal. Então, eu vejo muito, né, que eu teve uma época da minha vida que eu era muito envergonhada. Tudo que eu fazia, eu morria de vergonha, né? E hoje em dia eu vejo que quando eu tô numa situação, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu tô numa situação assim que eu vejo que eu tô indo pra um lugar que eu não quero, assim, né? Eu gosto muito desses desafios comigo mesma, né? Desafiando a mente. Então quando eu vejo que a mente ela não quer fazer tal coisa e eu fico, não, agora que eu vou fazer, né? Então é importante a gente até entender isso, entender essas escalas de frequência, né? Aonde o que vibra o que, então a vergonha vibra em 20, a culpa vibra em 30, o amor é em 500, então assim, você escolhe
vibrar diferente. E isso é escolha, isso é a ação correta que você tem que ter, né? E quando você começa a entender essa escala de emoções, você entende esse campo de energia em você. E isso automaticamente vai influenciar no seu campo de energia da beleza vibracional. Porque quando você vibrar, por exemplo, no amor, que é em 500 Hz, você com certeza vai estar com um campo de energia extremamente elevado. As pessoas que vão estar perto de você, nesse magnetismo, elas vão sentir esse campo do amor, vão olhar para você e vão querer estar perto de você, porque quem é que não vai querer estar perto de alguém que tá vibrando amor, entende? Diferente de alguém que tá vibrando na culpa ou na vergonha, porque você sente, a gente começa a sair dessa densidade, né, e começa a ter essa sutileza dessa percepção das energias, assim, de você olhar e sentir o campo de energia daquela pessoa, né? E tá tudo bem também, né? Lembrando, se você ainda vibra nisso, mas é algo que a gente tem que aprender no nosso caminho, né? No nosso autoconhecimento, de a gente começar a aprender essas frequências. Porque quando a gente entende, né? A culpa, ela vibra em 30 Hz. Aí você fica tipo, nossa, é muito baixo. Você começa a se sentir assim, nossa, eu não quero vibrar nesse lugar. Esse lugar aqui é muito baixo, a minha frequência fica baixa. Eu tô me sentindo mal. Eu não tô conseguindo fazer as minhas tarefas direito, por exemplo. Porque essa frequência também influencia no seu dia, né? Que nem eu expliquei. Então, muitas vezes eu percebia muito isso também, né? Que quando eu tava lá acessando aquelas memórias de culpa e tal, o meu dia, ele já começava péssimo, né? Eu já acordava na melancolia, na tristeza, e eu ficava arrastando isso pro dia inteiro. Então, assim, aí eu acabava colocando a culpa no mundo inteiro, né? Por causa da minha frequência, da minha escolha, dos meus pensamentos, né? Que a gente volta também, que a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos. Então, eu acabava colocando a culpa no mundo, de achar, ai meu Deus, meu trabalho. Aí botava a culpa no trabalho, não gosto do trabalho. Às vezes não era, tava todo mundo bem feliz. E eu chegava lá com a frequência super baixa e acabava contaminando todo mundo. E, nossa, eu já fiz isso várias vezes, né? Quando eu trabalhava no escritório, eu chegava assim, né? E trabalhava com uma colega. E que às vezes enfim, eu falo muito da Mi, né? Ela tava super bem e tal, falando, não sei o que, né? E eu tava lá com aquela frequência extremamente baixa. Aí eu conversava com ela e eu tava tão ranzinhos, assim, né? Que eu acabava contaminando ela. É bizarro quando você começa a perceber que você faz isso, sabe? E aí ela ficava na frequência baixa também, porque, né, que nem a gente pode influenciar uma pessoa na frequência do amor, que essa pessoa vai querer estar perto de você também pode ser a pessoa que contamina. E eu era muito assim. Eu percebi que eu fazia muito isso. Então é muito importante a gente conhecer, porque isso acaba influenciando o nosso dia, né? E aí às vezes a gente coloca culpa no mundo externo, sendo que é uma coisa dentro de você. Por isso o autoconhecimento. Por isso se conhecer. Por isso a gente entender essa questão da beleza vibracional, né? Porque a beleza vibracional nada mais é do que essas frequências que você escolhe vibrar no dia, né? E a importância também da gente ter a nossa prática, né, para elevar isso. Então, por exemplo, as práticas que eu tenho, que nem aplicar o Reiki, nossa, o Reiki me ajuda demais, porque o Reiki, a gente canaliza essa força vital, né, e aí você realmente para, por exemplo, a meditação, você centraliza, você sai da sua mente, você também começa, por exemplo, se você acessa memórias lá que você começa a se sentir culpado, é nesse momento da meditação que você vai parar para olhar para sua mente e dizer, mente, o que tá acontecendo hoje? Você acessou as memórias de culpa, tá? Por quê? E aí você começa a fazer esse autoconhecimento, por que será que eu tô trazendo de novo essas memórias de culpa? Será que eu ainda não me perdoei pelo que eu fiz? Eu ainda tô lá me maltratando? Por que eu tô me maltratando ainda?
E aí é o autoconhecimento que entra, e aí quando você começa a observar o que está acontecendo, os seus pensamentos, as coisas que estão vindo, a energia que pode estar estagnada também, você começa a dissolver isso, e você dissolvendo isso, você começa a acessar outras frequências, porque você parou para se olhar, para se autoconhecer, e aí você fica, nossa, eu não quero mais vibrar nessa frequência de culpa, quero elevar, eu quero poder vibrar no amor, escolher ser amor. Como é que eu faço isso? Então eu tenho que ser amoroso com todas as pessoas, então eu não posso ficar contaminando meu colega lá, né? E aí eu comecei esse autoconhecimento, por isso que eu falo, eu me autoconheço muito porque eu começava sempre a observar as coisas que eu fazia. Eu ficava, cara, não é culpa da pessoa, né? A pessoa tava aqui super bem do meu lado e eu consegui contaminar a energia dela. E eu me sentia mal também, daí eu ia pra culpa de novo, mais ainda. Aí depois que eu comecei a entender, né, que eu encontrei a No, e ela me trouxe essa nova consciência dessas questões que eu tinha, né, dessas experiências que eu tive que eu me levava muito pra culpa, né, eu comecei a observar isso, né, eu disse, cara, eu tô numa densidade muito grande aqui, eu preciso começar a elevar. Comecei a vigiar os pensamentos, comecei a fazer as minhas práticas de escrever, comecei a meditar, então às vezes eu ia trabalhar, escutava uma meditação ou algo que me acalmasse para aliviar os pensamentos, porque o que acontece é a gente entra nessas frequências, né, mentais, e você fica ali pensando numa coisa que aconteceu há sei lá quantos anos, e você fica alimentando aquilo na sua mente, sabe? Fica ali alimentando. E aí quando vê, você já começa a sentir uma raiva, sentir uma angústia, uma culpa, e aí você fica com aquilo preso em você, e aí você acaba, digamos, vibrando isso, né? Energeticamente falando. E as pessoas vão sentir, né? A gente acha que não, mas a gente sente. Então é bem importante a gente conhecer, né, ter esse estudo sobre as frequências das emoções, entender cada uma delas e começar a olhar no dia como é que você tá. Hoje eu acordei super feliz, assim, nossa, eu tô... E isso você também consegue perceber na sua energia do dia, assim, das coisas que você faz, né, que é outra coisa também que eu via muito, assim, tinha dias que, nossa, eu tava lá no estúdio, eu acordava numa alegria, numa felicidade, e quando eu fazia um monte de coisa. Ia no mercado, limpava a casa, fazia post, escrevia texto, ia pra academia, voltava. Tipo assim, era um dia que, meu Deus, eu fiz um monte de coisa. Eu ficava com aquela sensação de, hoje eu arrasei, tipo, eu fiz um monte de coisa. E aí tinha outras que eu acordava, assim, que tipo, eu tava bem mais calmo, mais devagar, às vezes tava meio na inércia, fazia as coisas bem devagarinho, às vezes eu me sentava pra escrever um texto, tipo, não desenvolvia o texto, aí ia lá pros stories com aquela carinha desanimada, daí gravava o story por obrigação. E aí eu via assim, eu tava em outra frequência, e aí é outra coisa também que você vê, que tipo assim, vai ser essa influência do dia, né, da lua, enfim, da energia que você vai estar, e que tá tudo bem, né, a gente não pode ficar comparando e ficar nessa punição, dizer assim, nossa, olha só, ontem tu tava lá fazendo um monte de coisa e hoje tu acordou já com uma energia totalmente diferente. Não tem problema nenhum, a gente tem que aprender a se autoconhecer, a ver que vai ter dias que você vai estar nesse pique da alegria, assim, vai fazer tudo, e que bom, aproveita, pega essa energia, assim, e faz tudo, tira tudo da gaveta, limpa, organiza, e vai ter outros que você vai estar mais calmo, que você vai fazer as coisas mais devagar, e que tá tudo bem, só cuidar essa frequência mesmo, de o que você vai estar vibrando, se você está acessando culpa, vergonha, tá nessas frequências sentindo raiva, aí é importante olhar mesmo, fazer esse autoconhecimento e escolher entrar numa outra frequência, ir lá na estação do seu radinho que você tem dentro de você e dizer assim, nossa, eu tô nessa estação aqui que não tá legal, eu vou pra outra. E aí você escolhe vibrar diferente. E nessa questão da beleza é sobre isso. Porque
isso influencia muito o nosso campo de energia, né? Nesse magnetismo. Então a gente precisa aprender a se autoconhecer mesmo, pra gente entender que as nossas emoções influenciam muito nisso. E é importante a gente se autoconhecer pra gente entender essa beleza energética, entender esse magnetismo, né? Por isso que eu falo, a beleza ela vai muito além do externo, daquilo que a gente só do autocuidado. É essa beleza interna, é se autoconhecer, porque a gente começa a se autoconhecer, a perceber essas energias, o campo vibracional, a gente começa a ter escolhas mais assertivas, ter a ação correta, né? Enfim, gente, era isso que eu queria dizer hoje. É um assunto muito bacana que eu também tô aprendendo, estudando. Espero poder trazer mais coisas sobre isso, né? Tem um livro bem bacana também que eu quero comprar e que fala sobre essas escalas de frequência, que é bem interessante a gente estudar, porque nem eu falo, é um conhecimento que é pra você, né? Daí a gente volta pro desenvolvimento intelectual que eu falei ontem, né? Desenvolvimento intelectual é sobre isso, você ir de atrás das informações, né? E ver racionalizar também as coisas, né? Por que isso existe, por que tá acontecendo e tal coisa. Então a gente começa realmente a gente começa a desenvolver essa autonomia, né? Essa independência. Então é muito importante também a gente desenvolver isso. Porque quando você desenvolve isso, você também desenvolve seu amor próprio por você, né? Então tudo tá sempre muito interligado, para que a gente possa estudar sobre as frequências também, tá bom? Então vamos para a nossa meditação. Vou levantar um pouquinho aqui. Então vamos se ajeitar aí. É importante, eu não cheguei a falar, né? Mas é bem importante esses pranayamas que a gente tá fazendo, você fazer sentado. Se for fazer deitado, não é legal não, né? Ainda mais quando a gente segura assim a respiração. Então é legal a gente fazer sentado. Então a gente ir para essa postura mesmo de meditação, que é outra coisa legal também, se você não tem esse hábito de meditar, né? Porque hoje em dia a meditação é algo que é mais conhecido, assim, mas tem muitas pessoas que não conhecem esse mundo, né? Esse universo, de parar mesmo e dar esse tempinho de se autoconhecer, de vigiar os pensamentos, de ver como é que tá a sua energia. Então é importante nesse momento agora, se você não tem essa prática, de você sentar com a postura de lótus, arrumar suas pernas de uma forma mais confortável que você tiver, e de a gente fazer esse pranayama, né, que é essa técnica de respiração, pra gente começar a realmente acalmar os pensamentos, né? Esse pranayama, a percepção que eu tô tendo dele é muito sobre isso, me ajudou muito agora no Reiki, porque realmente eu paro e me sinto. O pensamento ele vem, né? Porque a meditação o que é, né? A gente acha que a meditação é você cessar os pensamentos, você não pensar mais em nada. Mas não é sobre isso, tá? Você não vai parar de pensar. Ainda mais a nossa mente que é densa pra caramba. E você começa a vir um monte de coisa. E tá tudo bem. O que a gente tem que aprender sobre a mente é que a gente tem que ser o observador dela. Tipo, parar, sentar e olhar. O que a minha mente tá pensando agora? Tá, sei lá, lembrando da tarefa que tu vai ter que fazer no teu trabalho lá. Aí eu vou dizer, tá, mente, por que você tá pensando nisso? Eu não tô lá no meu trabalho agora. Eu tô aqui meditando com a Gabi, sabe? Aí você aprende a conversar com ela e voltar pro momento presente, né? E aí a gente começa a entender essa questão da mente, né? Que a gente vai se tornar o observador dela, porque a gente tem a mente e a gente tem a nossa consciência. Então a gente vai observar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, né? Tipo, tá acessando uma memória lá que aconteceu.
dizer, mente, por que tu tá pensando sobre isso? E aí você começa a realmente fazer esse autoconhecimento em você. Então é bem importante a gente começar a ter essa prática, né? E aí a gente sair da mente também, porque às vezes você, ai não, que legal deve ser meditar, mas você nunca sentou pra meditar, né? Que nem eu falo, às vezes a gente tá com alguma situação da vida que a gente quer uma resposta do universo, né? E aí olha, a gente vai ter que parar pra sentar e meditar sobre. Aí a pessoa fica, tá. E aí, tá, você parou pra meditar sobre o que tava acontecendo? Ai, não, sabe? Então, a gente precisa sair da mente, a gente precisa ter experiência e a gente precisa ter a prática. Então, é importante. Neste momento, você tá aqui, você fazer isso pra você. Então, senta, coluna ereta e faz as respirações. Tenha essa experiência de ver como que é fazer a meditação e sair da mente, tá bom? Então, tá bom. Então, a gente vai agora fechar os nossos olhos. Se conectar com esse momento presente, com aqui e com agora. Se dar esse presente, porque é um presente a gente parar por alguns minutos e meditar, né? É uma prática muito valiosa que quando você começa a realmente exercer isso, você vê o quanto é importante parar para meditar no dia. Porque a mente ela é tão agitada, ela tá sempre procurando coisas para fazer, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo, que ela não desaprendeu o simples, né? E o simples é a gente dar mesmo essas pausas, até no dia, dizer assim, cara, eu tô muito agitado hoje, tô começando a ficar estressado no trabalho, tô sentindo raiva, tô indo com uma energia aqui que eu não quero, tô sentindo uma emoção aqui que a frequência ela é muito baixa, né? Quando a gente começa a desenvolver esse conhecimento das emoções, daí você realmente, o que você faz? Para por alguns minutos e medita. Volta pro centramento, volta pro estado de presença, né? Então a gente vai inspirar o ar uma vez, vai reter ele em 4 e vai soltar em 2. Vai inspirar em 2, vai reter ele em 8 e vai soltar em 4. Vai inspirar em 3, vai reter ele em 12 e vai soltar em 8. Vai inspirar em 4, vai reter em 16 e vai soltar em 8. Vai inspirar em 5, vai reter em 20
e vai soltar em 10. No processo de autoconhecimento, é importante a gente conhecer um pouquinho as nossas emoções, né? Quais são as emoções que a gente tem, quais são as frequências que elas vibram, e a gente começar a fazer esse autoconhecimento no dia a dia, de olhar para o dia, olhar para a energia que a gente está no dia e começar a observar as nossas emoções. Quando eu sinto culpado, quando eu começo a acessar alguma memória de algo que eu fiz e que isso acaba me levando para o sofrimento, acaba me levando para a culpa, como é que eu me sinto? Como é que eu fico? Qual é o sentimento quando eu tô vibrando culpa dentro de mim? Ou se, por exemplo, eu começo a tô com raiva, começo a sentir raiva. Como é que é essa raiva manifestada no seu corpo? Como é que você se sente? Você começa, sei lá, o coração ficar apertado ou acelerado? Como é que é? Como é que é essa emoção dentro de você? E quando você tá sentindo raiva, por exemplo, você sente que é uma emoção boa? Que é uma emoção que deixa o seu campo de energia elevado? Ou você consegue já perceber que é uma frequência baixa? Que é uma frequência que acaba diminuindo o potencial máximo do seu campo de energia? Então, quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento, é importante a gente começar a entender um pouquinho mais sobre as sutilezas das emoções do nosso corpo. E o que elas vão se manifestando, porque cada emoção ela vai se dar diferente no seu corpo. Quando a gente tem esse conhecimento, acesso a essa sabedoria, a gente começa a escolher vibrar diferente. Quando a gente começa a vibrar diferente, a gente começa a perceber que o campo de energia da beleza, ele vai influenciar isso também, esse magnetismo, essa atração, né? Porque as pessoas ao seu redor, elas vão notar isso em você. Como é que você vai estar vibrando. E isso a gente pode experienciar com as pessoas que a gente convive, né? Quando você quer estar perto de alguém, quando você sente, nossa, eu gosto de conversar com essa pessoa, eu gosto de estar perto dela. Por que você gosta de estar perto dela? Porque ela tem uma vibração diferente, ela vibra, ela tá sempre uma pessoa alegre, feliz, ela vibra no amor, na paz, ela é uma pessoa neutra, ela escuta na neutralidade. É por isso. Então, quando a gente começa a perceber isso até nas pessoas que a gente convive, a gente começa também a fazer esse autoconhecimento interno, de escolher vibrar, de acessar essa frequência mais elevada. Porque essa frequência é que nem uma estação de rádio. Você sair de uma estação que, por exemplo, está vibrando na culpa, e querer ir para a estação da neutralidade. Eu quero vibrar a neutralidade, eu quero acessar essa frequência da neutralidade, de escutar as pessoas na neutralidade, sem julgamentos. Então é importante a gente fazer esse autoconhecimento interno, buscar essa nova consciência, dessas novas informações, para a gente começar a se observar no dia. Como é que eu tô no dia? Como é que tá a minha frequência? Quais são as práticas que eu posso fazer para elevar esse campo de energia? Para que eu possa, quando, por exemplo, for me arrumar, me maquiar, olhar para essa minha beleza e realmente perceber que ela é vibracional. Que ela é essa escolha que eu faço
É esse autoconhecimento que eu tenho comigo, como é que eu tô em relação às minhas palavras, estou tendo palavras amorosas, estou tendo palavras rígidas, como é que estão os meus pensamentos, eu ando acessando pensamentos aonde eles me baixam muito a minha frequência, ou estou tendo pensamentos elevados que fazem com que eu ainda sinta amor e gratidão pela vida. Então é muito importante a gente voltar para esse autoconhecimento das emoções. Sem culpa, sem julgamento, sem punição, simplesmente observar, você aprender a ser seu observador da sua energia e da sua frequência. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki, toda a equipe espiritual do Reiki, a divina presença eu sou, eu, Gabriela Bade da Silveira, solicito autorização para canalizar energia Reiki, essa energia de amor, paz, acolhimento, gratidão, para que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele também, com esse conhecimento das emoções, e que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, observar as nossas palavras, as nossas ações, para a gente sempre escolher as frequências mais elevadas. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomando consciência do nosso corpo físico. Você pode mexer o dedo dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Você pode aproveitar também, se espreguiçar, acordar o corpo. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia de luz e de amor. Espero que vocês tenham um excelente domingo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.